Olá, muito bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo mesmo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live aqui no nosso canal Quantum Docs. Hoje a gente vai falar sobre, quer dizer, estamos apresentando aí durante essas semanas a série Conexões Quânticas. Então, estamos fazendo algumas conexões quânticas com alguns assuntos específicos. E a gente vai falar sobre, hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre psicologia, então a psicologia quântica. E as lives funcionam mais ou menos assim. A gente sempre traz o convidado aqui para falar sobre psicologia, para falar sobre um tema específico, hoje é psicologia. E em outras lives a gente vai fazendo outros temas para tentar fazer essa conexão. Por isso que é uma live de conexões quânticas. A gente quer tentar pegar alguns temas e linkar com o mundo quântico. Que tipo de trabalho, que tipo de profissão, que tipo de tema a gente pode linkar com coisas quânticas. E no final das contas você vai perceber que existem várias maneiras de fazer esse link e quase todas estão conectadas, não existe como não estar. Bom, e as lives funcionam assim, a gente começa conversando sobre um assunto com o nosso convidado, no final a gente abre para perguntas, tá? Se quiserem perguntar, podem perguntar também durante a live, podem perguntar também durante enquanto tiver a live, podem fazer perguntas, depois a gente responde o pessoal, tá bom? E outra, a gente hoje vai falar sobre psicologia quântica, só que fiquem alertas, porque a gente quer falar de uma maneira bem descontraída, bem sem fazer nenhum TCC, nenhuma tese de mestrado aí, porque não é esse o objetivo. A gente quer fazer uma conversa apenas descontraída, então. Falando sobre psicologia e sobre física quântica. De uma maneira descontraída, sem fazer loucuras. Ninguém aqui é PhD para ficar dando aula aqui, ok? É apenas um encontro descontraído. Gente, para você que está entrando aqui e nunca ouviu falar sobre física quântica, estude sobre isso, que é um assunto bem legal. Física quântica, para você que não sabe, é um estudo que leva a aparelhos materiais, aos aparelhos normais que a gente tem da eletrônica hoje, por exemplo, celular, televisão, carro, tudo que tem controle remoto, usa física quântica. E a física quântica, no passado, chegou num momento que ela foi separada da física clássica e da física quântica. Por quê? Esses estudos do minúsculo, dos átomos, acabou levando as pessoas a chegar num ponto em que chegou nos átomos, aí foi indo, e chegou no vácuo quântico. Esse vácuo quântico, quem deu o nome para ele foi o Max Planck, um dos estudiosos aí da física quântica, que ele determinou que esse vácuo quântico é a tal da matriz divina, um campo de energia infinito. Então, se você for indo do maior para o menor, até chegar nos átomos, você vai entrando nos átomos lá dentro, chegando lá e chega até essa matriz divina, intitulada pelo Max Planck. Beleza? E a gente agora vai fazer essa conexão com a psicologia. E eu trouxe hoje um amigo meu, de várias décadas aí, que é o Lute Cristóforo, ele é psicólogo, e a gente vai conversar com ele. Eu vou chamar aqui, então, o Lute, entrando aqui na nossa live. Estou abrindo aqui o microfone, vamos ver se está aberto. Diz um oi aí. E aí, André? E aí, beleza? Galera, tudo bem? Tudo bem? Que bom, Lute. Muito prazer e obrigado por você participar da nossa live. Eu agradeço que você recebeu um convite aí com grande prazer aí. Prazer ter você aqui. E a gente vai conversar hoje sobre psicologia quântica. Porém, Lute, antes, se apresente, diga quem você fale como que a gente conheceu, que a gente se conhece há muito tempo. Em primeiro lugar, eu que quero te agradecer pelo convite, muito bacana estar aqui presente, poder dividir esse conhecimento sobre psicologia e fazer esse link com você, com a física quântica. Eu assisti a live da semana passada que vocês com o Mauro, que também é nosso amigo, né? E Sim. que vocês falaram sobre música, é muito interessante, até quando as pessoas se interessarem, assistirem aqui a nossa, podem buscar, né,
o link para assistir a da semana passada também com o Mauro, é muito bacana. E falando sobre o quanto tempo a gente se conhece só desde os anos 80, mais ou menos Só. isso, né? Estudávamos juntos no Bom Jesus, Colégio Bom Jesus, estudamos a vida inteira lá e além de estudar juntos, tivemos banda juntos, começamos na música, então temos muita história aí juntos. Você era baixista da sua banda, né? Baixista e vocalista. Baixista e vocalista. Eu era baterista de uma banda também, acho que poucos também não sabem, né? Mas eu já fui baterista de uma banda e a gente tocava na mesma época. A gente participou de um concurso lá, ganhamos prêmios, foi bem legal. Era muito bacana. E, Lute, aproveite esse gancho, já fale aí da tua banda. Você tem uma banda agora ainda? Você tem ainda banda, né? Tenho, continuo tendo banda. Tenho uma banda, chama Banda Top 20. Tem CD lançado no Spotify. É só procurar por Banda Top 20, que legal. Tem um CD chamado Ilusão de Sentidos lá, que é muito bacana. Que legal. Muito bem, Lute. Então, vamos começar aqui entrando nos assuntos mais malucos, né? Que a gente sempre fala, que a gente sempre trabalha com esses assuntos malucos. Mas, primeiro assim, Lute, vamos falar um pouquinho de psicologia. O que eu entendo da psicologia? Porque eu entendo de uma maneira leiga. Vamos pensar assim também nas pessoas que têm essa ideia, mais ou menos, do que é psicologia. Psicologia, na verdade, seria um estudo da mente, é isso? Estudo dos teus pensamentos. Ah, legal. Da mente e do comportamento humano, né? E do comportamento humano, exatamente. E, Lute, pergunto até para você, como que você vê a psicologia do que você imaginou antes de fazer? Como que você sentiu ela fazendo nos teus estudos, na tua faculdade e tal? E como que você vê hoje a psicologia? Então, a psicologia entrou na minha vida muito antes de eu pensar em ser psicólogo, né? Ainda nos anos 80, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu comecei a fazer terapia. No primeiro momento, eu fui fazer terapia obrigado, porque foi quando os meus pais se divorciaram lá, eu tinha 12 anos, eu acho. E eu fui fazer terapia sem ter vontade de fazer. E eu falei para meus pais, se vocês querem que eu faça terapia, vocês vão pagar à toa, porque eu vou chegar lá e vou ficar quieto. E por muito tempo, por alguns meses, André, eu realmente fiz isso, cara. Eu chegava lá na frente da psicóloga, sentava na frente dela e falava... No primeiro dia eu já falei, eu não vou falar nada. Falei assim, fique à vontade, o tempo é teu. E eu ficava 50 minutos olhando para a cara dela, de braços cruzados. Acabava o tempo, ela falava assim, até a semana que vem. E isso foram meses, André, foram meses. Daí, depois de meses, você vai toda semana, passar 50 minutos lá, começou a ficar chato, né? Daí ela começou a me dar folhas e eu comecei a fazer desenhos para passar o tempo. E na época eu achei que eu só estava, sei lá, passando o tempo e me divertindo. Hoje eu consigo analisar exatamente os desenhos que eu fazia. Eu fazia como se fosse assim, numa folha, eu colocava como se fosse uma rua e tinham vários estabelecimentos. Então eu colocava lado ao lado, colocava, por exemplo, uma igreja e ao lado um prostíbulo. Nossa. Eu colocava uma casa de fogos e ao lado uma fábrica de bombas. Então eu colocava coisas totalmente distintas, opostas, uma lado ao lado, assim. E eu achava que isso era só uma grande curtição, uma brincadeira. Hoje eu vejo que era como a minha mente estava naquele momento, que eu estava precisando ter essa referência do certo e do errado, que eu precisava de direcionamento. E daí quando a gente começou a conversar sobre meus desenhos, daí a terapia fluiu e eu fiquei uns 3 anos fazendo terapia com ela e foi a melhor coisa que me aconteceu na época, entende? Oh, que legal. Anos depois, né, já depois dos 30 anos de idade, graças a uma doença que eu fui diagnosticado, que chama esclerose múltipla, que é uma doença no cérebro, que causa várias lesões e tal, eu pensei, poxa, o que eu quero fazer da minha vida que possa fazer diferença na vida das outras pessoas e que eu consiga fazer durante toda a minha vida, independente do que essa doença possa me causar. Eu falei, poxa, é a psicologia. A psicologia pode me ajudar a fazer a diferença na vida de cada um diretamente. Foi assim que chegou a psicologia para mim. Que legal, que legal. E você, hein, Lute, sabe o que eu estava pensando? Eu lembrei também que a gente se encontrou em umas peças de teatro. Eu também fiz teatro. E antes de começar a live, eu estava me preparando para entrar na live, porque é uma coisa pública, né? E eu acho que, inclusive, eu lembrei e remeti a você, imaginei, será que o Lute também está se arrumando, está se preparando para a live? Porque é uma coisa meio... vem lá do teatro,
de a gente se preparar para falar em público, ter uma boa voz, ter uma boa dicção, ter uma boa postura, uma aparência boa. Eu fiquei lembrando desse lado teatral que a gente teve, né, numa época, e foi bem legal. Eu fui assistir uma peça tua que era... Como que era o nome da peça? Ou você assistiu Gota d'Água, do Chico Buarque, Gota ou d'Água. você assistiu... provavelmente o que você assistiu foi Foi a Gota Gota d'Água. d'Água. Uhum. Muito Ou legal. foi o Flashback, também eu fiz aqui em Curitiba, estou em Flashback do... então, eu fiz algumas peças, quando eu morava, principalmente quando eu morei no Rio, onde eu me formei em artes cênicas, trabalhei bastante tempo fazendo, né? Fiz muitas peças de teatro, e em Curitiba eu fiz, de lá para cá, eu fiz pelo menos duas grandes peças. Uma foi Gota d'Água, com o grupo do Rio de Janeiro ainda, e depois eu fiz Flashback aqui em Curitiba. Ah, que legal. Então, e olha como as coisas se conectam, né? A própria arte cênica, as artes cênicas, elas também têm um valor psicológico muito acentuado. Você trabalha uma psicologia, a psicologia do ator, a psicologia do personagem, né? Que um ator tem que saber trabalhar, a psicologia do personagem, a psicologia do ambiente em que você vai fazer a peça, a psicologia das luzes, tudo tem um valor psicológico muito grande nessa questão teatral também, né? Teatral e de TV, de rádio também tem bastante relação, como conversei com o Mauro na semana passada. Muito legal. E tem uma coisa interessante aqui, André, que a gente não perdeu o ponto, que assim, justamente na psicologia analítica, que é a que eu sigo, do Jung, a gente fala muito de persona. Né? Nós não somos uma pessoa só, nós somos várias. Então, por exemplo, eu sou um Lute psicólogo, eu sou outro Lute pai, eu sou outro Lute marido, sou outro Lute filho, outro Lute cantor. Então, são vários personagens. E cada um desses personagens se veste de uma forma, fala de uma forma, tem assuntos diversos. Tal. E é muito importante na vida que a gente aprenda a identificar quais são os nossos personagens, qual é o momento certo de ele estar agindo, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, eu não posso ser psicólogo com meu filho, com meu enteado, com minha esposa ou com minha mãe. Eu tenho que ali ser marido, ser pai, ser filho, entende? Então a gente não pode cristalizar personas. Isso é um problema, inclusive. É uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então é muito interessante esse link do teatro com a psicologia analítica. Quando a gente fala de persona e o quanto é importante que a gente identifique as personas, saiba trabalhar e saiba ajustar onde cada uma vive, né, efetivamente. E até a gente lembra da questão também das máscaras, né? No teatro, a gente às vezes faz peças com máscaras e você acaba sendo um ator representando um outro ator com máscara. Você tem duas personalidades ali representando dois momentos. E a máscara é uma coisa que muitos usam, né, no dia a dia para poder ser, às vezes, quem você não quer ser. Sim, também. Né? E eu acho que... e também tem relação com a questão arquetípica, né? Tanto que o Jung falava dessas questões, o Platão também falava dessas questões, só que o Jung falava de questões arquetípicas mais ligadas a sonhos, né? E o Platão... Não necessariamente. Não o necessariamente. arquétipo... Não, o arquétipo são... Imagina assim, o arquétipo como todas as potencialidades de ser humano que nós carregamos. Tá? Então, existem diversos arquétipos, os mais diversos possíveis, para formar a nossa personalidade. Né? Então, a gente já nasce com o arquétipo paterno, o arquétipo do grande herói, tem vários. Isso, e daí, tem vários, de acordo, né? Vários, inúmeros, incontáveis. E de acordo com o que a gente vai vivenciando as experiências da vida, né? A gente vai desenvolvendo complexos em torno desses arquétipos, e daí a gente vai vivenciando essas situações especificamente. Do pai que eu sou, do marido que eu sou, do filho que eu sou, do cantor, do ator, do psicólogo, entende? Sim. E agora já vamos fazer uma ligação quântica aqui também, né? O arquétipo está ligado também a questões espirituais, né? Aí entra numa questão em que quem estuda física quântica já começa a entender melhor. Se você tem várias vidas, você pode trazer informações de outras vidas, você pode ter um arquétipo que você tem hoje, que pode ter sido de outras vidas, e é uma consequência meio do teu DNA cósmico, vamos dizer assim, que você puxa de outras vidas. E às vezes você pode ser uma pessoa que você
não é hoje e sente vontade de ser e não pode expressar isso nos dias de hoje. Né? Sim. Essas questões também de outras vidas, como se diz, e questões de herança ancestral também, né? Sim, desde o começo exatamente. dos tempos, sim. Uhum. Por isso que muitos trabalham hoje a tal da constelação familiar, que eu acho que é uma forma de você fazer a questão do mapa astral também, é uma forma de você conectar a tua família, a tua hierarquia espiritual com o que você foi, com o que você é hoje, e até é legal que você pode trabalhar e descobrir coisas que você é hoje por causa daquilo lá do passado, ou dessa própria vida mesmo, que você pode descobrir coisas da infância que você fez e acabou consequências do teu presente de hoje. Sim. E, Lute, me conte como que é os teus atendimentos, como que você trabalha os teus pacientes, quais são as maiores queixas, coisas assim. Então, eu acho que o campeão de audiência hoje, o que mais traz procura de pacientes pela terapia, hoje, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade. Eu digo que a ansiedade é o mal do século, assim, sabe? A ansiedade traz diversos outros problemas e eu digo que a grande maioria das pessoas sofre de ansiedade em algum certo nível, sabe? Nós nós aprendemos a viver com ansiedade. A questão da multitarefa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Por exemplo, aquela mãe que está cozinhando, está fazendo o jantar da família, ao mesmo tempo ela vai buscar a roupa suja no banheiro para colocar a roupa na máquina para lavar, daí ela já vai na mesa da sala ver se o filho está fazendo a lição de casa, daí já pergunta para o marido o que apareceu ali no noticiário na TV, nisso ela já volta para ver se a comida não queimou. Esse negócio de fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma das coisas que a gente aprendeu e até ensinaram para a gente que isso é eficiência. Nossa, como você é eficiente, você faz tanta coisa ao mesmo tempo, só que isso só nos adoece, André. A gente tem que aprender a viver, para evitar a ansiedade, a viver com atenção plena, assim, a ter foco no agora. Sabe, quando a gente faz uma coisa de cada vez, de preferência, a gente vai fazer muito mais bem feito essa coisa e talvez até muito mais rápido, sabe? Então, a comida, se a pessoa está ali só se concentrando em fazer a comida, vai ficar muito mais gostosa, porque ela vai estar experimentando, vai vendo se o tempero tá bom, se o ponto tá bom, sabe? E hoje a gente aprendeu isso e tem uma outra coisa que atrapalha, que é o melhor amigo das pessoas hoje, mas também é o maior inimigo, que é isso aqui que a gente está usando para conversar agora, o celular, cara. Como o celular, cara, pode ser uma coisa maravilhosa na nossa vida, mas ao mesmo tempo pode ser o maior inimigo de todo mundo. Com certeza. E até a gente estava comentando antes nos bastidores, a questão quântica também dos atendimentos, a gente já volta nesse assunto, verdade. Mas a questão quântica dos atendimentos, em que as pessoas não percebem que os atendimentos, nesse momento que nós estamos fazendo, é uma física quântica. Nós estamos conversando, eu com você aí, através de uma onda que está chegando até aí. E os atendimentos hoje, acho que até depois da pandemia, né, Lute, foram mais... aumentaram mais pelo atendimento online, né? Na terapia, na pandemia, isso popularizou demais o atendimento online, né? Eu já fazia muitos atendimentos por vídeo antes da pandemia, mesmo no consultório, assim, eu atendia vários pacientes de fora, porque eu tinha paciente na Suécia, na Alemanha, em Portugal, Canadá, Estados Unidos e vários no Brasil mesmo, fora de Curitiba. Então, eu já tinha essa experiência com atendimento por vídeo. Quando começou a pandemia, nós fomos obrigados, naquela época, a atender só de forma virtual. Isso, na verdade, acabou facilitando muito a vida dos pacientes, porque eles não têm a questão do deslocamento até o consultório, a despesa com gasolina, com ônibus, com táxi, com Uber, o estacionamento, não perde aquele tempo de deslocamento, de ida e volta. Então, graças a isso aqui, por isso que eu falo que o celular pode ser o nosso melhor amigo, isso aqui proporcionou com que muitas pessoas que... Sei lá, eu tinha paciente recentemente que é do interior do Ceará. Qual seria a chance dessa pessoa vir para cá para fazer um tratamento comigo diretamente? Pois é. Entende? Exatamente. Então, isso aqui, a física quântica, né, como você diz, eu até estava vendo a live da semana passada, eu tô com o Mauro, vocês falando disso, e me veio esse link, falei assim, pô, graças a isso aqui, a gente consegue atender tanta gente de qualquer lugar do mundo hoje, né? E, Lute, você percebe um nível de, por exemplo, tudo bem, pode ser um atendimento online, mas em que nível você percebe que a pessoa daí tem que ser atendida fisicamente daí?
Você acha que tem essa diferença? Ou... Hoje em dia não faz diferença, André. Bom, diferença. pelo menos quando você consegue a experiência do atendimento, assim, de ter uma grande experiência em atender, você consegue perceber até nas expressões faciais, na respiração do paciente, se a pessoa está se mexendo muito ou não. Então, não precisa necessariamente estar tão próxima fisicamente de você. Então, a gente consegue ter o mesmo nível de qualidade de atendimento hoje em dia. Claro, se a pessoa tem essa experiência mais consolidada, né, com atendimento virtual, do que uma consulta pessoal. Né? Isso que a gente estava falando também do celular, o quanto o celular aproxima pessoas que estão distantes. Né? Por exemplo, um dos meus irmãos mora nos Estados Unidos há 10 anos, mas eu falo com ele quase todo dia por vídeo, então parece que ele está aqui do meu lado, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, ele afasta muitas pessoas que estão próximas. Então, eu vejo muitos casos de pacientes que o marido e a mulher, ou o pai e o filho estão um do lado do outro, só que cada um no seu mundinho do celular. No Instagram, no Facebook, entendeu? No YouTube. Então, tem esse cuidado. Eu já soube de casos de famílias que conversam pelo celular, pela casa ser grande. Eles só comunicam só por celular e não se encontram. E, de certa forma, eu acho isso ruim, né? Tem um lado ruim daí, de faltar esse vínculo, né? De encostar, de tocar, de falar nos olhos, né? De tocar e falar nos olhos. Acho que falta um pouquinho desse vínculo em alguns momentos. E é o vício, André. Eu digo que o celular hoje virou vício, sabe? E eu digo que o vício do celular acaba virando como assim, a endorfina que a gente recebe por estar passando. Por exemplo, você entra no Instagram, entra num feed de Instagram, daí você fica passando, né, postagens, passando. Isso nos dá uma descarga de endorfina, dá um prazer imediato que a gente nem percebe. São coisas inúteis ali que a gente está vendo, que é como o uso de uma droga, como o crack, por exemplo, que é um prazer imediato, só que ele passa muito rápido, então você precisa de mais. Então você fica... Eu estava falando com um paciente ontem, e você, puxa, eu entrei para ficar 10 minutos no Instagram, fiquei 1h30. Por isso, entendeu? Então as pessoas não conseguem assistir um filme inteiro ou uma série inteira sem dar uma olhadinha no celular ao mesmo tempo. Entende o problema? Entendi, é bem isso. A Rafaela que colocou mulheres, eu acho que eu já assisti uma palestra antiga, bem antiga, e isso eu acho que até já virou um meme, assim, de um carinha que talvez era, acho que um cientista ou um psicólogo explicando que a mulher tem na cabeça dela um barbante, né, que vai linkando as coisas, e o homem tem as caixinhas, né. Então, o homem trabalha com as caixinhas, os seus assuntos, tipo, falou desse assunto, acabou. Ele fecha a caixinha e vai para o próximo. E as mulheres têm o barbante que vai linkando um fio no outro e não para de pensar, ela não consegue parar de pensar. Você percebe isso nos teus atendimentos, que a mulher tem mais essa ansiedade de linkar as coisas do que o homem? Então, a mulher tem isso de uma forma mais forte do que o homem, porque isso já vem, como a gente falou, de herança ancestral até. Só que os homens também estão vivendo nesse mesmo emaranhado de fios hoje em dia. A maioria dos homens hoje não consegue ter um assunto por vez, ter as caixinhas. Os homens já estão misturando as caixinhas também, abrindo várias caixinhas simultâneas. Então a pessoa está, sei lá, está no trabalho, mas está pensando no problema que aconteceu em casa, ou numa conta que tem para pagar, ou numa viagem que vai fazer no fim de semana, enquanto está, sei lá, tinha que estar concentrado em alguma planilha específica que está resolvendo no seu escritório, entendeu? Sim. Então, os homens aprenderam a viver de forma ansiosa, assim como as mulheres têm isso naturalmente, né? De forma ancestral, os homens também estão assim. Sim, eu acho que até foi aquela fatalidade lá que o cara esqueceu a criança dentro do carro, né? Talvez seja essa loucura de ficar pensando em tal coisa, e passou a hora, você nem percebe que passou a hora e acontecem fatalidades daí, né? Que a gente comentou semana passada. Porque é o grande problema, né, André? A pessoa, o corpo e a mente precisam estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, se a pessoa está com o filho ali, dirigindo até uma loja, até um supermercado, quando ela tem que estar pensando ali no trajeto, no carro, no filho que está atrás. Provavelmente essa pessoa, quando estacionou esse carro, estava pensando em alguma outra coisa e nem lembrou que o filho estava atrás. Entendeu? Porque o corpo e a mente não estavam no mesmo lugar na mesma hora. Tinha a mesma conexão ali, Não tinha,
Exatamente. Lute, uma coisa que a gente sempre conversa no mundo quântico aqui é a força dos pensamentos, né? E eu sempre comento com as pessoas que eu acho que as mães têm uma força de pensamento muito poderosa, assim, porque mãe é mãe, né? Então a É mãe verdade. te influencia desde criança até você ficar velhinho, né? Eu conheci Sim. amigos que tinham mães bem velhinhas que chamavam eles de filhinho, e os caras tinham 60 anos, 70 anos. Então, a mãe tem uma influência muito grande no pensamento de pensar por você, né? Pensar pelo filho e até, às vezes, alterar os sonhos ou as motivações do filho de tanto que de tanto que ela quer cuidar. Mas, às vezes, é inconsciente ou consciente. Você tem esses atendimentos, esses exemplos nos teus atendimentos? Muito, muito. A influência das mães, principalmente das mães, é fundamental, porque a nossa primeira formação da personalidade vem através do contato com a mãe, né? Claro que do pai também, mas a mãe tem um Sim, vínculo muito maior ali, a amamentação, o contato, a troca visual e tudo mais. Os pais sim. deveriam aprender ajudar as mães, por exemplo, nas questões de troca de fralda, de dar uma mamadeira e tal, vestir, colocar para rotar, colocar para dormir, não só porque está ajudando a mãe, claro que é uma ajuda, porque é muito desgastante para a mãe, mas também para criar essa conexão com o filho. Porque senão só a mãe tem Aham, essa conexão na primeira infância da criança, né? sim, Então isso realmente sim. é muito forte e o pensamento faz toda a diferença, André. Sim. Os pais que conversam com o filho na barriga da mãe também, é importante Sim, essa conexão, exatamente. né? Que daí vai entrelaçando, como a gente chama, né? É verdade. Lute, voltando à questão de pensamento, pensamento é uma forma poderosa que a gente tem de enviar informações para o universo. É uma forma poderosa de a gente adquirir, de conseguir coisas para nós através apenas do pensamento. É, o pensamento é uma frequência, tudo é uma frequência, né? No lado quântico, o pensamento é uma frequência. E do lado da psicologia, como que a gente pode definir um pensamento? Aí, pensamentos ruins, pessoas que são depressivas, pensamentos bons de pessoas que são otimistas, ou otimistas demais, ou depressivas demais. Como que a gente consegue conectar esse pensamento quântico com o pensamento psicológico mesmo? Você acha que tem uma certa conexão? Não, conexão total, André. Eu sempre digo que o ser feliz é uma coisa muito fácil. Porque eu digo assim, quando a pessoa, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins acontecem na vida de todo mundo todos os dias. Se eu Sim. penso e se eu Uhum. tenho foco nas coisas boas, eu vou me sentir bem. Se eu penso e tenho foco nas coisas ruins, eu vou me sentir mal. Simples assim. E isso também é um treino. A gente pode treinar o pensamento positivo o máximo de vezes que a gente puder. Um dos grandes segredos Uhum. é assim, quando acontece uma coisa ruim, eu sempre pergunto para mim mesmo, aconteceu uma coisa ruim comigo, eu pergunto, o que tem de bom aqui? Entendeu? Uhum. Sei lá, Uhum. por exemplo, teve uma vez, há 2 anos atrás, eu dei uma batida no meu carro. Eu bati o carro num carro, eu não percebi que um carro estava vindo de um sentido contrário, assim, eu achei que era uma rua de mão única e não vi. Daí eu dei uma batida no carro. Na hora, André, eu pensei, o que tem de bom aqui? Pensei, pô, primeiro, Uhum. só bati não me machuquei, só dando o material do meu Sim. carro. Olhei no outro carro, o motorista também saiu, também não se machucou. Ótimo, duas coisas boas já. Terceiro, Uhum. poxa, só bati o carro porque eu tenho um carro. Que bom, né? Tenho um carro, bacana. Sim. Quarto, poxa, tem um seguro. O seguro vai pagar o meu carro, vai pagar o carro do motorista que eu bati. Depois eu pensei, poxa, Uhum. mas eu vou gastar, sei lá, R$ 1.500 de franquia que eu não queria gastar agora. Mas eu pensei, poxa, que bom que eu só vou gastar 1.500 e não Bom, 15 e mil que para arrumar tem a dois franquia. carros. E que tem a Sim. franquia. Então, são Sim. pequenas coisas boas que a gente vai pensando até numa situação ruim que faz com que a gente se sinta um pouco melhor, entendeu? Então, o Uhum. pensamento positivo, principalmente nos momentos ruins, são fundamentais para que a gente se sinta bem. Porque Uhum. ter pensamento positivo quando tudo tá bom é fácil, né? Qualquer um tem. Exatamente. Sempre falo para as pessoas, eu sei que é difícil manter 24 horas de pensamento positivo 100% do tempo, quase impossível. Mas a outra questão que a gente até comentou na live passada é a questão da gratidão também, né? Quando você sabe Perfeito. agradecer,
você recebe boas coisas através do pensamento. Então, às vezes, a questão é agradecer em primeiro lugar e depois você vai receber tudo que você agradeceu. Até coloquei no grupo, hoje, inclusive, coloquei uma oração de gratidão que falava exatamente o que você falou. Gratidão pelo carro que eu tenho, gratidão pelo dinheiro que eu tenho, gratidão pela vida que eu tenho. Então, essa forma de agradecer antes, acho que é um pensamento muito bom para você ter coisas que vêm coisas para você, né, através da gratidão. Perfeito. Não, eu até estava vendo, você também comentou sobre isso, né, com o Mauro, e o Mauro falou uma coisa na hora que me bateu forte, sempre que é exatamente como eu penso. O Mauro falou que nas orações dele, ele só agradece, ele não pede mais nada. E é exatamente como eu faço. Nas minhas orações diárias, eu só agradeço, entendeu? E tem que agradecer até das coisas difíceis. Por exemplo, eu tenho uma doença há 23 anos, né, como eu comentei, que é a esclerose múltipla. Eu sou grato de ter esclerose múltipla, porque se não fosse a esclerose múltipla, eu não estava aqui conversando com você agora. Eu não seria psicólogo, não estaria trabalhando tanto com tantas pessoas diariamente e ajudando as vidas dessas pessoas. Então foi graças a uma coisa difícil, eu não estou comemorando ter esclerose múltipla, mas eu sei que graças a ela, hoje eu sou o psicólogo e sou a pessoa que eu sou, entende? E outra coisa da gratidão, tem uma frase que eu adoro que ela fala assim: sucesso é conquistar aquilo que queremos, felicidade é gostar daquilo que já conquistamos. Isso não quer dizer que eu tenha que me acomodar com o que eu já tenho, com o que eu já sou. Eu tenho que ser grato com o que eu tenho, que eu já sou, e tenho que almejar crescimento, tenho que almejar coisas novas. Sim. Só que eu tenho uma visão muito séria, assim, André, que as pessoas só merecem o próximo passo, elas ficam próximas da próxima conquista quando elas aprendem a ter gratidão pelo que já têm. Daí eu sou merecedor do próximo, entendeu? Não, perfeito. Então a gratidão é fundamental para isso. E como que você, não precisa falar como que você faz, mas como que você tenta ajudar pessoas que têm pensamentos ao contrário, totalmente negativo, que você vê que a pessoa não sai daquela ciclo de negatividade? O principal é tentar fazer com que a própria pessoa enxergue as coisas boas que ela tem na vida, em primeiro lugar, e as coisas boas que até os pensamentos bons que até as situações difíceis da vida podem trazer. Então, por exemplo, sei lá, uma situação de dificuldade financeira. O que tem de bom nisso? Pô, ninguém gosta de estar devendo, ninguém gosta de estar passando alguma dificuldade e tal. Mas, às vezes, uma dificuldade ensina muito mais do que a bonança. A pessoa cresce muito mais com isso. Então, talvez naquele momento seja importante que aquela pessoa passe aquela dificuldade para deixar de ser uma pessoa arrogante, para deixar de ser uma pessoa perdulária. Tem vários ensinamentos que a gente vai tirar. Então, os ensinamentos é uma coisa que a gente tenta fazer com que a pessoa mesmo traga para a gente, sabe? E outra coisa também é identificar as coisas boas, né? Poxa, por que você está reclamando, sei lá, do trânsito que você pega, ao invés de agradecer por morar numa cidade que tem tantos recursos, ou de morar em tal lugar? São as pequenas coisas. Ou então agradecer que você está no trânsito, mas está no seu carro, num ônibus, escutando uma música boa, e pode usar esse momento para isso, né? Sim, sim. Não, é perfeito, é bem essa conexão. Eu percebo também, Lute, que hoje em dia as pessoas, graças ao todo, estão tendo mais uma visão mais holística não da psicologia, do teu ser mental, do teu ser espiritual. As pessoas parece que estão tendo parece que estão mais iluminadinhas, assim, de saber que tem que se cuidar, de saber que você tem que ajudar o próximo. Eu sei que é difícil ver pessoas assim com o dia a dia, mas eu estou vendo mais pessoas preocupadas com isso do que antigamente. Você tem relatos disso nos teus atendimentos também? Eu vejo duas vertentes, assim, André. Acho que a maioria das pessoas, principalmente que procuram a terapia, tem esse pensamento, sim, de ser... As pessoas procuram terapia para serem pessoas melhores, para lidar melhor com outras pessoas, e acabam trazendo muito disso, de se enxergar como um ser único, um ser que tem uma conexão com o universo. A pessoa pode nem acreditar em Deus, por exemplo, mas vai acreditar na energia, vai acreditar em alguma coisa. Sim. Mas eu também vejo, por parte
de um setor da sociedade tentando destruir isso, tentando destruir Sim. a importância da família, a importância da religião, sabe? Então acaba sendo uma guerra ideológica isso, sabe? E a gente tem que estimular que as pessoas... Saber se equilibrar nesse... Exato. Né? Do quanto é fazer o bem ao próximo ou você está fazendo bem a você mesmo. Eu sempre digo que quando eu cuido, as pessoas perguntam para mim, poxa, Lúcio, mas você tem esclerose múltipla, faz 23 anos e você atende das 8 da manhã às 8 da noite, como é que você aguenta? Às vezes, fisicamente é difícil, mas quando eu estou cuidando da dor do outro, eu esqueço as minhas dores. Sim. Entende? Eu não foco daí, nas 12 horas que eu estou atendendo, eu nem lembro que eu tenho esclerose múltipla. Eu lembro da dor do outro. E eu tento ajudar a dor do outro. Entendeu? Sim. Ah, perfeito, perfeito. Ei, Lute, essa live também a gente queria falar de um cara que foi um destaque aí no mundo quântico e no mundo psicológico, que foi o Jung, né? Nessas relações que a gente tem com o Jung na vida dele, ele foi um cara que teve um estalo na vida dele aos 11 anos de idade. Diz que ele estava andando, indo para a escola e pensou assim, nossa, mas o que eu sou, né? E daí, na mesma hora que ele perguntou o que eu sou, ele respondeu, mas o que eu era antes? Então, acho que foi um estalo aos 11 anos de idade que ele teve para tentar descobrir quem ele era. Já estava, igual você falou agora há pouco, né? Estava tentando descobrir quem ele é. E eu acho que o Jung tem bastante material para você estudar coisas quânticas relacionadas à psicologia. Você teve esse contato nos teus estudos com o Jung? O que você mais percebeu dele, assim, mais para o lado quântico ou mais para o lado psicológico? O que você percebeu dele? Assim? É interessante você falar do Jung, porque foi graças ao Jung que eu me tornei psicólogo. Eu trabalhava em outras coisas, né? Já era ator, profissional, trabalhava no Rio de Janeiro, já trabalhava antes na área comercial em multinacionais e tudo mais. E daí, quando caiu um livro do Jung na minha mão, eu falei assim, essa é a visão do ser humano que eu tenho, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, Sim. O Jung foi fundamental na minha trajetória para que eu me tornasse psicólogo. Até quando eu fui fazer psicologia, a faculdade onde eu fiz, ela era muito comportamental, né? E daí eu falava assim, poxa, até brincava, quando a minha coordenadora na época falou assim, poxa, mas você é formado em artes cênicas, por que você não faz psicodrama? Eu falei, não, mas eu não estou fazendo a faculdade para escolher uma abordagem. A abordagem me escolheu e me trouxe para a psicologia. Todas as abordagens são maravilhosas, cada uma tem a sua especificidade, só que a visão que eu tenho do ser humano é a mesma visão que o Jung tinha e que eu vi nos livros, né? E uma coisa que é bem interessante, André, você falou desse link com a física quântica do Jung, é que o Jung, a questão que a gente pensa de inconsciente coletivo, de arquétipos, como você falou antes, tudo isso tem um link muito forte com essa questão de energia e de ondas, que é o foco de estudo da física quântica. Então, a gente consegue fazer um paralelo, né? Não que a psicologia analítica estude a física quântica ou vice-versa, mas a gente consegue ter um link paralelo, assim, que una as duas situações, que a gente explique o comportamento humano, explique essas conexões com o outro, entende? Dessas projeções psíquicas. Até para variar, né? A Jung tinha esses pensamentos, só que ele era barrado, né? Desde aquela época você não podia falar muito dessas coisas porque você estava indo contra a academia, né? Então Jung teve essas relações, teve esses problemas com várias pessoas e até a ideia dele inicial, que um pouquinho da história dele, é que ele queria ser arqueólogo ou zootecnista e acabou indo para a médica para atender as pessoas, ele queria falar com as pessoas. E foi para a área médica e acabou indo mais para a área da psicologia, né? Da psicologia. Tem um detalhe importante que acho que poucas pessoas sabem, não sei se você sabe também, que ele foi um agente da CIA, né? Você sabia disso? Não, exatamente não sabia, não. Tinha um cara chamado Alan Dulles. Alan Dulles foi o primeiro civil diretor da CIA dos Estados Unidos, isso em 1947. E ele foi, depois da guerra, né? Ele foi até o Jung perguntar para o Jung, sabia por que existia aquela consciência nazista, aquela coisa de dominar o mundo.
E ele foi perguntar para o Jung se o Jung sabia disso. E o Jung começou a estudar essa consciência nazista, até ele teve muito um lado da mídia começou a achar que ele era nazista por ele saber tanto dos nazistas, né? Mas ele estudou, por isso que ele estudou e foi atrás disso. Aí esse cara, como se tornou diretor da CIA, deu o cargo de agente da CIA para o Jung para ele espionar esse intelecto nazista que existia na Alemanha naquela época, né? E daí ele era acho que foi o número 488 da CIA, o agente 488 da CIA. Que louco isso. Que eu também li e achei, nossa, que maluco. Vira até nome de banda isso, né? Agente 488. Boa, boa. Outra coisa que eu não sabia do Jung é que o pai dele tinha o mesmo nome dele, era Carl Gustav Jung, só que o Carl do pai dele era com K, e o Carl Jung que a gente está falando aqui é com C. E outras coisas que ele trabalhava também quanticamente, acho, não sei se ele sabia, não sei se era o lado quântico, mas quanticamente, são as mandalas, né? Ele trabalhava muito com mandala, inclusive tem uma mandala exclusiva lá no site onde a gente procura coisas sobre ele, tem uma mandala exclusiva que ele, inclusive, ele relaciona essa mandala com os arquétipos também, com toda a relação de arquétipo que tem para o ser humano e com toda a relação que tem com o homem como arquétipo, como a gente tinha falado. E é bem legal essa relação que ele faz, eu achei bem legal. E além dos estudos que ele teve na física quântica, né? Com o próprio Einstein. É que ele viveu numa época muito legal, né? Tinha Einstein, tinha toda aquela... Tinha o Niels Bohr, tinha toda aquela galera que fazia parte da física quântica. E ele leu bastante sobre isso. Eu não sei se você lembra da entrevista que ele deu em 1959, na BBC, num programa chamado Face to Face. Acho que foi 54, se eu não me engano. 54? Por aí. Por aí. Essa entrevista que eu me lembro foi gravada na própria casa dele e 1 ano e meio depois que ele veio a falecer, né? E eu achei legal que o cara que perguntava coisas para ele, o entrevistador, acho que era Freeman, o Freeman perguntava para o Jung o que ele achava, o que ele tinha ele perguntava coisas quânticas mesmo, o que ele achava da vida, o que ele achava da morte. Jung falava que a morte era ela não podia ser considerada uma morte física, que a gente tinha, ele quis dizer, na verdade, que a gente tinha uma vida eterna, né? Então, por isso que eu acho que o Jung tem essa relação quântica muito legal, porque ele tinha esses pensamentos muito, muito abertos e mais, para a época dele, né? Era bem fora E é até por esses pensamentos dele, por ele expressar isso e pelos estudos, que as pessoas até associavam o Jung com questões esotéricas. E o Jung não era esotérico, o Jung era cientista, ele cuidava da mente humana, só que ele se interessava por todos esses assuntos. A questão da espiritualidade, a questão de vida e morte, a questão da física quântica, a questão das mandalas. Então, são coisas que a gente vai acrescentando ao nosso conhecimento para ajudar o próximo, para ajudar o paciente, né? É muito interessante essa questão, inclusive, de vida e morte. Isso aqui é uma questão que eu trabalho bastante, assim, a questão do luto, assim, né? De como enxergar a morte, né? Quando a gente perde uma pessoa, as pessoas entram muito numa tristeza da perda, né? E eu sempre falo que a gente tem que, ao invés de chorar a perda, que é uma coisa natural que a gente vai fazer, a gente tem que ter gratidão e celebrar a vida que aquela pessoa teve. Sabe? Por isso que algumas culturas, quando alguém morre, logo depois do enterro, as pessoas festejam. Elas não estão festejando que a pessoa morreu, né? Não estão falando assim, graças a Deus, esse foi. Não é isso. Estão comemorando a vida que a pessoa teve e as relações que as pessoas tiveram com aquela pessoa. Exatamente. O que de bom aquela pessoa teve no momento que passou com elas, né? É bem e isso. Entra aqui de novo a gratidão, né? A gratidão de ter feito parte da vida daquela pessoa. Exatamente. Até, Lúcio, eu separei uma frase aqui que o Jung falou nessa entrevista, que o cara perguntou, e como que faz para as pessoas que têm medo da morte, né? Ele falou assim, se ela tiver medo e não tiver perspectiva, ela olhará para trás e ficará petrificada e morrerá antes do tempo. Mas se ela estiver viva e aguardar ansiosa a grande aventura, ela viverá. A grande aventura, ele quer dizer esperar a passagem, para a vida eterna dele, vai ficar tranquilo. Então, não ficar remoendo essa questão de morte
te deixa mais vivo, né? A gente tem que viver cada dia como se fosse único. Tem gente que usa a frase, viva cada dia como se fosse o último. Não, eu acho Isso. que a gente tem que viver cada dia como se fosse único. Então, a gente tem Uhum. que viver o agora da forma mais grata que a gente puder, da forma mais intensa que a gente puder. Não quer dizer que a gente não tenha que olhar para o passado, para aprender com o nosso passado, que a gente não tenha que olhar para o futuro, para planejar o futuro. Claro que tem, mas a gente tem que viver o agora de uma forma mais intensa possível, sabe? E até mesmo o Sim. planejamento do amanhã depende do agora, tem um momento certo para fazer isso e o jeito certo Sim. para fazer isso. Eu até no meu, eu tenho uma, você sabe que no meu livro lá eu tenho uma parte que eu falo do presente, né? Então a gente vive com uma nostalgia do passado que fica remoendo e vive com uma ansiedade do futuro que ainda não aconteceu. E esquece o dia de Exato. hoje que é o presente, né? Então é bem Esse é o complicado. grande problema da humanidade hoje, André. Eu sempre dou exemplo didático assim, para os pacientes, que eu falo que depressão é um excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro, e que a vida É, acontece agora. Então, a gente, agora. como eu falei agora há pouco, a gente tem que olhar para o passado e aprender com as coisas que aconteceram, mas não continuar sofrendo eternamente por coisas que a gente já sofreu. Sim. E na ansiedade, o oposto, né? Eu não tenho que sofrer por alguma coisa que eu posso sofrer amanhã, eu não tenho que sofrer hoje. Porque senão eu vou estar Sim. sofrendo duas vezes pela mesma coisa. Ou da que vai acontecer, Exatamente. que pode acontecer ou não, ou daquela que já aconteceu. Exatamente. Por isso que o nome é pré-ocupação, né? Você já ocupa a tua mente com uma Exatamente. loucura. E por Legal. isso que o presente tem esse nome, que é um presente. Presente. Isso sempre falo também, presente total. Lute, você. Eu acho que a gente já chegou num ponto legal, que a gente fez várias conexões aqui. Isso que eu falei, não queria fazer um TCC aqui, mas é mais para ter uma visão um pouquinho mais didática, mais tranquila sobre a psicologia, a física quântica. Você quer deixar mais umas mensagens, seu merchandising final? É com você. Não, o que eu quero dizer assim, procurem terapia, façam terapia. Quem diz que assim, eu não vou fazer terapia porque eu não preciso. Quem diz que não precisa é quem mais precisa, Quem tá? mais É, precisa? é quem mais precisa. Uhum. E outra coisa, assim, quando a gente faz terapia, a gente às vezes faz terapia não porque a gente está com um problema sério que a gente não sabe resolver. Às vezes é para lidar com as outras pessoas que a gente não está conseguindo também ter uma relação Sim. mais harmoniosa, mais saudável. Então a terapia está aqui para ajudar as pessoas a se encontrarem, a conhecerem na totalidade quem elas próprias são, conhecer o verdadeiro eu, né? Isso Uhum. ajuda demais, assim, as dores emocionais, as preocupações Uhum. com o futuro, as incertezas da vida, os Uhum. medos. Então, Uhum. façam terapia, porque isso traz muitos benefícios para a Sim. gente. E eu acho que mais uma vez a gente deixa a palavra gratidão aqui na live como uma fonte de inspiração sempre, né? Para Eu todos, concordo. para todos os temas, para tudo, para tudo. Então, Lute, eu agradeço sua participação aqui na nossa live, foi muito legal a nossa conversa, espero que a gente possa fazer mais durante o futuro aí. Só me convidar que eu vou Beleza. agradecer, que eu vou aceitar com prazer, porque você, além de ser um grande estudioso, um cara que eu admiro muito, é um grande amigo. Então, sempre que quiser conversar, estou aqui, conta comigo. Sim, vamos que vamos. Tá bom? Tamo junto. Beleza, então tá bom. E a gente agradece também, gratidão a todos que participaram aí da live, gratidão a todos que deram um oi aí, estavam presentes na nossa live. E não tem perguntas aqui que eu vi, não tem perguntas, produção, não tem perguntas. Tem a produção aqui, viu? Não, mas eu não tenho mais perguntas, mas se quiserem perguntar depois lá no nosso grupo ou aqui também, daí a gente responde. E Lute, quer quando deixar quiserem seu... também perguntar para mim diretamente, também podem procurar no Instagram, como Isso que eu ia Lute falar. Cristóforo, meu Instagram Uhum, pessoal, ou meu Instagram uhum, tem um Lute_psicólogo também. Podem mandar uhum, mensagem diretamente, fazer perguntas, sim, eu respondo, marcar uhum. terapia, o que quiserem, estou aqui à disposição. Legal, então. Também vou deixar aqui nossos contatos, pessoal, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, @QuantumDocs, que é o nosso canal aí de informações e tal, e a gente também tem o nosso site ali, que é o quantumdocs.space. Esse site te dá informações, te traz notícias de vários assuntos sobre o mundo quântico,
e várias curiosidades também. E também a gente tem a nossa loja.quantumdocs, que tem vários artigos legais lá para você, se quiser comprar e andar com o vestido de Quantum Docs aí. E tem também nosso site de cursos, que daí tem cursos, palestras, workshops. Fiquem ligados nas nossas agendas que estão por lá, beleza? Lute, gratidão pela sua participação mais uma vez. A gente volta a se falar qualquer dia e agradeço. Pessoal, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.